Fala, macumbeiros! Hoje eu estou aqui na comunidade do Capão Redondo, diretamente de São Paulo para todo o Brasil. Vim conversar hoje com Mãe Géria, sua bênção. É um prazer imenso estar aqui, viu, na sua Que casa. o nosso Pai Todo-Poderoso abençoe você, abençoe sua família, abençoe todo mundo, Axé, todo o mãe. universo. Axé, que lindo. Mãe, desde que eu cheguei, eu estou me arrepiando pela energia da sua casa, é muito boa. E aí, para a gente começar, mãe, eu queria perguntar, quando a espiritualidade entrou na sua vida? Quando um belo dia, a minha mãe, meu pai falou para ela, não vai levar essa foice, porque a gente morava dentro do mato chamado Corvo do Baraú, lá no interior, era ali chamado Nova Cruz. A senhora é de Pernambuco também? Eu sou do Recife. Eita, que coisa boa, não sabia. Eu sabia que dona Quitéria era. Eu sou. Aí chamava Nova Cruz. Aí a gente morava em Nova Cruz, papai comprou esse sítio e foi para Engenho Novo. Chamasse Corvo do Baraú. Não tinha ninguém, não existia ninguém, a gente parecia um bocado de índio. Não morava a família. E a gente foi morar num 10 mil hectares de terra que meu pai comprou. Ele fez a casa da gente de tudo de barro e coberto com capim. E um dia, ele vai contar a história, não fica tão grande, um dia ele falou para minha mãe, não vai para, que ela ia tirar lenha para poder cozinhar. Sim. E ela gostava de estar dentro do mato. E a minha mãe que recebia, mas isso, ela recebia mais alguma coisa que pegava ela. Ninguém sabia o que era, então. Não. Até acontecer isso aí. Certo. Aí ela foi. A foice saiu do cabo e foi direto da perna dela, cortou bem assim, a ponte de safena. Meu irmão chegou com ela nos braços, ele era pequeno, mas minha mãe não era gorda, era magrinha. Ele chegou com ela nos braços, carregando e pedindo, Géria, acorde, mãe. E aí eu não vi mais nada. Na hora que ele falou acorde para a senhora acudir sua mãe, a senhora apagou. Eu apaguei, não vi mais nada. Agora, eles que me falam que mandaram chamar meu pai, que ele trabalhava na Poti, fazendo o cal de Poti. Poti é o cimento, né? Poti é o cimento, sacar o cimento, ele trabalhava. Aí eles foram buscar ele. Quando o papai chegou, era eu quem estava. Não era eu, era pai Zé Pilintra, eu não vi papai. E o pai Zé Pilintra, o primeiro orixá que entrou em mim, ele pediu agulha para os meus irmãos, ele pediu linha, ele ponteou, botou um pano na boca da minha mãe, meu pai quem me contou, porque... A senhora não lembra, né? Claro que a senhora estava... Acho que ainda faltava algum dia para fazer os 7 anos, mas não tinha outra opção. 7 anos de idade a senhora... 7 anos de idade. Nossa, que axé. Aí ele botou um pano na boca de mamãe, amarrou a perna dela, embaixo e em cima, pediu as agulhas, ponteou. Papai tinha um barrilzinho de cachaça do cavalo, que era cachaça. Eu não sei que gosto tem, porque eu nunca bebi. Quem bebe, eu não bebo. Então, aí ele botava a cachaça na boca e assoprava aí na perna de mamãe, lavou tudinho, ponteou, queimou a agulha, costurou tudinho. Mastigou um monte de mate que não precisava sair longe. Era tudo ali mesmo. Sim, sim. Folha de cajueiro, bananeira, um bocado de coisa, um bocado de cipó. Ele mastigou só assim. Quando ele fez esse barulho, ele estava verde. E ele amassou tudinho ali, botou na perna dela, falou só tire com 3 dias. Aí começou. E como foi para a senhora quando a senhora tornou, depois de ver aquilo tudo, e como é que a senhora ficou? Eu sei que a senhora era uma criança, mas ainda assim, e aí, do nada... Não entendi, foi nada. E ele bebeu todo o barril de cachaça, papai foi-se embora. Me deixou do jeito que eu era criança, normal. Ele vestiu a roupa do papai, a roupa do papai que estava no varal, ele vestiu, amarrou com cipó, botou o meu cabelo arrastava no pé, ele botou todinho na cabeça, fiou o chapéu do papai. Ali não existia ninguém nem para falar nada.
Quando meu pai chegou, meu pai viu aquilo ali. Papai, desde esse dia que ele ficou apaixonado pelo pai sempre. Mas, Mangéria, depois desse dia, a senhora não entendeu nada, mas teve alguém que cuidou da senhora? Seu pai levou a senhora em algum canto? Sua mãe, que já recebeu a entidade? O que ela... Aí minha mãe, aí que começou esse negócio da minha mãe, ela já tinha, mas eu não entendia. Ela já tinha, mas eu não entendia nada. Então, aí ela excomungava todo mundo, botava a Bíblia debaixo do braço e ia-se embora. Aí ela ia para a igreja, disse que ia para a igreja, chegava no meio do caminho, dentro das matas, rasgava a Bíblia, tocava fogo, e eles pegavam ela e enfiavam lá dentro dos matos. Aí, paz acredita mais uma vez, vinha em mim para tirar ela dentro dos espíritos. Os dela eram bravos. E eu falava, depois falaram assim para mim que eu tinha que... Sabe para quem papai me levou? Quando eu fiz os 7 anos de idade, já tinha 3 vezes que ele tinha vindo em mim, só para cura, o meu irmão botou a cabeça dele, e a minha mãe foi a primeira, e tirar ela de lá. Aí ele me levou no pai Edu, em Olinda. Sim, conheço o pai Edu, lá do Alto da Serra. Mas agora é o Eduzinho, né? Porque ele já foi. Não, ele já foi. Quem tá lá é a filha dele, Juliana. Ah, é? É que tá tomando conta da casa agora. Aí o Eduzinho que ele tinha ficado também deve ter ido. Eu não sei ele dizer. Deve ser filho ou neta. O pai Edu que a senhora tá falando é o que era pai de Clara Nunes ou é já o pai do pai Edu? Eu não sei ele dizer. Não, era o pai de Clara, é de lá de Olinda, Isso ali aí no mesmo. Varadouro, né? É mãe Juliana de Oiá que tá tomando conta do terreiro agora, no Palácio de Iemanjá. Então, e eu sou a mãe Gélia de Oiá. Axé. Aí a senhora foi na casa de pai Edu e pai Edu cuidou da senhora? Aí ele deitou eu na folha, falou para papai que eu era muito criança. Papai que levou. Mamãe, leva ela. Quando ela chegar, vai ver. Eu vou bater nela até tirar sangue. Ela fazia isso. Eu fiquei deitada na folha. Eu não sei o que ele fez, porque depois eu dormi. Ele me deu uma coisa lá para eu beber. Eu bebi e dormi. O que ele fez eu também não me lembro. Mas eu fiquei deitada na folha, coberta todinha, porque eu fui feita na Jurema. Axé. Porque ele disse, do pai Zé Pilintra quem veio, então o meu era da Jurema. Porque o pai Zé Pilintra é de Casa Amarela. É um mestre do Catigó. Eu moro lá em Casa Amarela. Eu moro em Casa Amarela, menino. E eu sou juremeiro também. Aí, tá vendo? Estamos juntos, Estamos juntos, misturados. eu acho da Jurema. Ô, Mangéria, a senhora deixa do que eu sei, eu sempre lembrando, minha gente, que Mangéria tá acabando de falar que era uma criança com 7 anos. Mas a senhora aceitou isso logo de primeira? Eu sei que ficou confusão na sua cabeça. Menina, não aceitei não. Não aceitei não. Aí papai me levou, porque ele continuou, né? Se quer mais água, alguma coisa? Depois eu pego. Aí papai me levou, que fez isso aí, pronto. Aí não sabia eles, eu conversava com eles dentro do mato, eu conversava com os caboclos, eu conversava com todo mundo depois de deitar na folha. E eu contava só para meu pai. Se eu contasse para minha mãe, pronto. Mas sua mãe não gostava mesmo, ela tendo a entidade dela, mesmo a entidade dela pegando ela e ela ter visto tudo aquilo? Porque ela... Porque ela disse que ela não entendia, na verdade, de nada. Ela falava assim, ela me amarrava no pé de jaguarana, eu tinha raiva até no pé do pau, bichinho. Não tinha nada a ver. Me amarrava para meus 8 irmãos, porque só era eu de mulher. 8 homens, depois nasceu mais 3. Nós somos 14. Papai e mamãe são casados já viúvos. E ela tinha 17 anos e ele tinha 21, já estava viúvo. É lá no Nordeste, cara. Ah, sim. Isso. Ainda fizeram 14 minutos. É assim que ela fez. Aí papai foi, que depois que fez isso, eu não queria não. Falei, papai, eu não quero isso. Minha filha, é sua missão, você nasceu para isso, você chorou na barriga da sua mãe, 3 horas antes de nascer. Mamãe queria comer camarão.
Eles dois foram pescar, papai, tu fica aí que eu vou pescar o camarão, pelo menos para tu comer, de tarrafa. Ela, não, eu vou. Com água molhando a barriga, e aí eu chorei. Aí ela falou, Zezito, meu pai era José Cavalcante. Né? Porque ele foi, mas era José Cavalcante. Então, aí ele foi, falou, Maria, vamos parar um pouquinho para escutar. Falou assim, botaram uma criança na beira da praia. Eu chorei. Aí papai escutou, falou, não, mãe, a criança está na beira da praia. Meu pai é neto de caboclo, de índio. Ele tem o nariz furado. Sozinho, sem ninguém furar. Ele falou, não, é a sua barriga. Diz que minha mãe falou assim, o que é que esse troço quer? Nascer não quer. Aí papai falou, Maria, já pegando camarão o suficiente, então você vai pra cá que essa criança vai nascer. Vai nada, Zezito, eu não estou sentindo nada. E já tinha um monte em casa. Eu nasci depois de 5, depois nasceu mais outro, depois de mim. Aí, quando chegou em casa, papai foi torrar o camarão. Preparar o camarão para ela, já pagou, porque ela queria coco, farinha e camarão. Comida de essa. Eita, desejo. Da ventarola de manhã. Então, é a comida dela. Camarão, né? E o coco também que ela gosta. Sim. Eu faço as abóboras cheio de camarão para ela. Faço os acarajé dela. Na festa dela, a baiana dança com a coisa de acarajé para servir o povo todinho. Axé. É assim que eu faço. Ô, Mangélia, e aí depois disso tudo, as pessoas lá do entorno, da onde a senhora morava, começou a procurar a senhora querendo graça, querendo cura? Na verdade, a minha mãe começou a me amarrar. E bater os meninos, bater para tirar o capeta que curou ela. Eita, foi mesmo. A senhora agora há pouco disse que ela lhe amarrava no pé de pau com os seus irmãos, era com os seus irmãos batendo a senhora? 8 homens me bateram. 8 homens me bateram. Até tirar sangue. Porque ela disse que foi o capeta que entrou em mim e curou ela. Você vê que inocência. Muito inocente. Porque isso aí, se poderia dizer assim, foi Deus. Com certeza que usou a senhora para poder fazer, Sim. né? Através de uma entidade de luz, porque seus amigos Mas não ela gloriavam. disse que Deus não podia beber cachaça. E Deus me bebeu. E Jesus não transformou a água em vinho, não foi? Pelo menos é o que está na Bíblia. Né? Mas é verdade. Deus transformou a água em vinho. Eu disse uma fênix e também a água que Deus transformou em vinho. Sim, com certeza. Com certeza. Ok. Depois de tudo isso, aonde eu tocava, até a planta deu uma cimento no chão, nascia. Axé. As pessoas doentes, aí ela começou a me levar para a igreja, para tirar o cão de mim, que ela dizia que era assim. E lá eles chamam o capítulo. O futrica. Futrica. Aí me levando para a igreja. Ela me levou para a igreja. Quando eu estava na igreja com ela, eu não queria ir. Mas quando eu estava na igreja com ela, me levava para um lugar longe que eu não conhecia. E ninguém me conhecia. Eles me pegavam, jogavam elas assim. Eu criança, jogavam aquele banco pesado assim, ó, com todo mundo sentado para cima. Batia no chão. Falava, aí ia lá para frente. Não é por nada não, a senhora acha que quem estava com o demônio não era ele não. Pelo amor de Deus, fazer uma coisa dessa. Então, mas eu estou falando que era eu que me segurava, eles que seguravam em mim, não era demônio não. E ia lá para frente, falava para aquele pastor, diabo, previsto que está pregando lá. Falava, o que é que você está falando aí? Você acha que Deus está se agradando do que você está falando aí? Você está enganando esse povo. Enganando esse povo. Antes de sair de casa, você bateu na sua mulher. Aí tua mãe já era o capeta, menino. Antes de sair de casa, você bateu na sua mulher. Está todo mundo passando fome.
e você foi para a casa da sua outra mulher que você tem. E ela, as que tá tudo Ah, comigo. seu Zé Pilintra estava falando isso para os pastores. Papai falando, sim, papai. Ah, pai, dando um recado dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas você está enganando, Entendi. pregando bons costumes ao povo. O que você não faz? Justiça boa começa em casa. Parecia, mas Deus não. Jesus pequeno, ele entrou no templo do Gólgota e falou para ele, os doutores da lei, o que eles estavam fazendo? E Jesus falou. Eu leio, eu estudei medicina há 1 ano. O único livro que tinha dentro de casa era uma Bíblia. Eu sei ela para lá e para cá. Agora que eu vou fazer meus 69, então vai apagando um pouquinho. Mas a senhora está muito lúcida. Claro. Mas se o escrito da porta que fala vou ler aqui, eu falei assim. Oi. Falei, você está gaguejando, eu estou lendo para você. Sem olhar, falei, porque eu sei da Bíblia. Eu não li ela como um jornal, eu li como um livro. Lia e relia, até entender aquela palavra. Porque eu fazia juntar a letra para poder juntar a palavra. Foi nela que eu aprendi a ler. Ainda estudei 1 ano de medicina. Meu pai adoeceu, eu parei para cuidar do meu pai. Aí, qual foi o momento que a senhora decidiu abrir uma casa, abrir um centro, abrir um candomblé? Onde foi? Até chegar a esse ponto. Aqui é um bando. Um bando. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço aqui é mandado e comandado pelos próprios meus orixás. É comandado por eles, porque eles que me ensinam. Depois eu vou lhe mostrar a casinha de Chu como que é. Os assentamentos que nem um candomblé, você pode ir, você não pode. Eles não mostram. Porque você vai ver coisa feia. Aqui no meu você vai ver coisa bonita. Entendeu? Então, muita gente do candomblé, eles vêm para me procurar para vencer. Porque diz para mim, eles dizem para mim, o que você faz com ramo de mato, eu não faço com 7 pratos e ninguém. Eu fico assim olhando para eles sem saber. Eu falei, não sou eu que faço. Toda honra e glória é de Deus. É isso que eu falo. É porque a senhora acabou de falar, a senhora tem 69 e vai fazer 70 anos. E eu vou fazer 69. Vai fazer 69. Desculpa, eu quero deixar a senhora mais velha, perdão. Mas sabe por quê? É mais nova, tá bom. Sabe por quê, Eu Evangelho? tenho 54. Mas a senhora não tem cara de 69 não, de 68 não, tem uma cara de 50 e pouco. Meu Deus. Mas deixa eu lhe dizer, é porque o costume das pessoas que fazem benzimento, fazem reza, está se perdendo. E eu acho que a senhora deve ser uma das poucas que ainda fazem isso. Aí eu queria saber, foi seu Zé Pilintra que trouxe as rezas, ou a senhora foi aprendendo, ou foi as entidades que trouxe para a senhora? Era a senhora que benzia ou era seu Zé Pilintra? Bom, depois de muito tempo, eu benzo mais com meus preto velho, porque aí começou a vir preto velho. Depois do papai começou a vir ele. E vinha, no meu ponto de vista, eu não entendia, mas eu acho que era uma manhã santa, que rodava assim, ó, no terreiro, rodava. E parecia que eu estava dentro de um ciclone de vento, sabe? Eu me sentia assim, me sentia voando, leve, no meio daquele vento, como eu estivesse voando. Que coisa linda. Muito. E aí eu me apanhava. Aí ela me batia. Aí vinha uma coisa ruim, muito ruim nela, que pegava a faca para me matar. Eu entrava debaixo do caçoar, A senhora fala nela quem? Da sua mãe ainda, da sua mãe que fazia isso com a senhora. Mas teve algum momento que ela aceitou? Em momento nenhum que ela nunca aceitou? Nunca aceitou. Até eu vim embora para cá. Ela nunca aceitou. E aí se foi.
Quando foi, né, eu estava falando do meu nascimento, Isso. aí não tinha parteira dos que pegou todos os meus irmãos. Aí papai foi buscar uma num lugar chamado Zumbi. Hum, Papai foi até num cavalo buscar ela. E ela era bem escurinha. E cantava, Santa Bárbara de Nagô, ela é mamãe de cacau. Papai tinha feito fogo todo dia que ele fez. Andou bastante com São Gonçalo, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Santa Luzia. Ele levava eles a andar, trazendo promessa para ter uma filha mulher, porque tudo é homem. Dos 14, só a senhora é mulher? Só eu mulher. Ah, Depois de tudinho, nasceu 2 meninas. sim. Os 11 são homens, 12 e 13. 12 é homem, o resto, 13 e 14, porque eles nasceu. Mas 11 homens comigo. A senhora foi a primeira mulher, então a A Vinha por primeira muito mulher. tempo ficou Depois sozinha, de né? 5 homens, Gênio de Silva, Zezinho primeiro. Não é porque é muito, É muito. A senhora, aí, ela fazia isso com a senhora e ela nunca aceitou. Quando foi que a senhora veio para São Paulo? Quando eu vim para São Paulo. A minha mãe, meu pai foi para uma vigília. E em Cuiera, um lugar chamado Cuiera, era muito longe. A gente saía de casa 1h da tarde, depois do almoço, a gente saía de casa 1h da tarde para chegar às 7h da noite, de pé. De pé? De Nossa pé. Senhora. Subia uma ladeira, descia, andava meio mundo, passava por Perajuí, e por Engenho Novo todinho, Perajuí, e entrava, era muito longe. Depois entrava num lugar que era só mato, só tinha picadinha assim, para a gente passar, para encontrar essa igreja, lá em Cuiera. Isso aí eu já tinha uns 14 anos, 12 anos, uns 12 anos, mais ou menos. Aí foi quando a mamãe chegou em casa daquele jeito. Papai saiu, ela tinha o ciúme do meu pai tão grande, ela era baixinha, assim, da altura de Teté. E papai era bem alto, então que ele ficava assim com o pescoço dele. E só sei que ela ficou virada. Pegou meu roupa todinha, botou dentro do saco, amarrou e mandou ele me embora. Eu fui para debaixo de uma moita de mato, fiquei lá e eu chorei. Eu chorei ainda até pegar no sono ali, dormir como anestesiado. Aí eu chorei e falei, se eu sirvo a Deus, que Deus venha me buscar. Eu não quero mais viver. E se, como a pessoa fica confusa, que não sabe o que a mãe está falando, né? Se é o capeta, que não fala ela, que ele abre o chão e eu piso aqui dentro. Aí eu dormi. Choveu a noite inteira. E desceu aquele homem tão lindo de lá de cima, aquela escada até a mim. Me pegou pela mão e subiu comigo. Eu não conseguia ver o rosto dele, porque parecia um foco de luz muito grande. Aquela voz tão séria. E eu estava com fome. A mãe não deixou nem eu comer. Só porque papai foi para a igreja. Passar a noite todinha. E aí ele começou a piorar, ou melhorar eles em mim, dessa vez. Aí ele me levou para um lugar tão lindo, umas árvores tão bonitas, e ele pegou um fruto daquela árvore e me deu para comer. Que lindo, velho. E eu comi aquele fruto tão gostoso, e sentei naqueles bancos, tudo de ouro, e vi aquela água. Falei, eu posso passar por lado de lá, do outro lado da água? Ele falou, não, você tem que voltar. Mas eu não quero, a minha mãe é minha. Você escolheu.
Você escolheu, você é uma estrela. Você escolheu vir para a Terra, sentiu o que o povo humano sentia. E quando você caiu, uma estrela cadente que passou, você pegou e caiu dentro do mar. E de lá você entrou na barriga. Várias barrigas você entrou. Mas era no começo, as crianças morreram. Não podia receber o Espírito. Ainda não estava preparado. E quando você entrou na sua mãe, você escolheu. Então você tem que passar por isso. Mas eu vou lhe mostrar uma coisa. Fazia assim ó, na nuvem, um caminho sem fim. Ele me mostrava. Está perto de você sair daí. Para Deus está perto. Eu me casei com 16 anos. Para sair do sufoco. Pensando eu que eu ia sair. Mas não fui. Não é assim. E a mediunidade apertando. Aí meu pai, com 14 anos, me levou lá no homem de novo. E ele falou, só traga agora com 21. Com 21, eu já tinha minha filha. Mas papai foi, eu morava em Olinda. Ele foi lá. Vamos lá, papai, eu vou deixar minha filha. Ela é a mãe pequena. Falei, não posso deixar minha filha. Eu não posso ir, pode deixar minha filha. E aí, começou. Depois aí foi o tempo que eu vim, aí esse campo que ele me mostrou, era um caminho sem fim, era para vir embora. Mas não era para eu levar bagagem, que significa o marido. Ele era a minha bagagem. Aí depois eu engravidei do meu filho, aí eu trouxe meu filho pequenininho, a minha filha também com 5 anos, para 6 anos, e ele com 4. E o homem ficou. Eu vim embora, porque ele só bebia, só bebia, só bebia, só bebia, só bebia. Eu tinha que trabalhar nas casas dos outros, levando meus 2 filhos. Ainda descontava metade do salário, porque o menino dormia lá na garagem. Dormia só durante o dia, ficava dentro de uma rede. Eu levava a rede para ir pescar. E descontava o seu salário pela metade por conta disso. Porque o menino dormia lá. Porque o meu prato de comida eu dividia para ele e meus filhos. Mas era assim, né? Antigamente, você trabalhava num lugar para ficar com um filho, você tinha que dividir. Assim, isso passou. Eu consegui vender tudo que eu tinha. Comprei 2 passagens. Sentei no meio do osso da cadeira, meu filho de um lado, minha filha do outro, deitando no meu colo. Eu cheguei, escutar a ordem de Deus não é para qualquer um. Ele disse, vai, porque eu vou ser com você. Eu estou contigo. A mesma coisa o papai do outro lado. Você não está só. Deus está com você e eu também. Cheguei às 10 horas na rodoviária e fiquei lá, perguntando para Deus quando é que eu ia, porque eu não tinha chegado, não sabia quando ia, não sabia, não conhecia nada. Falei, Senhor, quando é que eu vou? Para onde é que eu vou? Seis horas da noite chegou uma menina que veio da Bahia. Ela tinha vindo buscar a tia, que a tia estava vindo da Bahia, mas elas estão tudo baiano. Eu ainda me lembro do nome da menina que se chamava Vera. Ela falou, faz tempo que a senhora está aqui? Eu falei, faz, minha filha, faz um tempinho. Eu cheguei às 10 horas da manhã. Nossa, ninguém veio lhe buscar. Eu falei, eu estou aqui esperando por Deus. A senhora conhece aqui? Eu falei, não, então onde a senhora me disse? Aí Deus usou a mulher. Aí ela falou assim, a senhora não sai daqui não, porque eu vou ver se minha tia chegou. Se minha tia chegou, a senhora vai comigo. O meu filho, pequenininho, ele falou, eu falei, graças a Deus, Deus enviou a luz, de tanto eu pedi a ele. Meu filho falou, mãinha, Jesus é mulher?
Jesus é preto. Eu falei para ele, meu filho, Deus se vira naquilo que ele quer. Como ele chegou na casa do rico avarento, fez o banquete para ele, como um mendigo, como um cego, como um paralítico, ele chutou. A comida desceu, criaram um bicho. Então ele explicava assim dentro para ele. E a minha vontade era de ir para a igreja, não queria trabalhar não. E aí, essa menina voltou e falou, olha, desocupou um quartinho lá em casa. Ontem. E eu Isso já aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu estava na rodoviária Tietê. Sim, sim. A senhora ficou na rodoviária sem saber para onde ir. Sem saber para onde ia. Do nada chega... caixa que estava a roupa minha e minha. Do nada chega a Vera, né? Chega a Vera. A Vera chegou. E ela falou, vamos lá para casa. Lá desocupou um quartinho, a senhora aluga. E era tudo que eu tinha. E o meu filho falou assim, mãe, eu já estou com fome. Ela, calma, meu filho, daqui a pouco você come. Aí as horas iam passando. E ele, mãe, eu estou com fome. Aí a minha filha, que era maiorzinha, falava assim, chamava ele de Noca. Ela botou esse apelido, não sei de onde que veio na cabeça dela. Ele falava, cala a boca, Noca. Tu não está vendo que mãe também está esperando Jesus? Se Jesus não chegar, ninguém come. Aí ele falava, mãe, que horas Jesus vai chegar? Eu já estou com fome. A gente já comeu tudo que a senhora trouxe. Eles comiam e ficavam olhando, e a lágrima descendo. Porque como é que eu ia comer com 2 crianças? Tinha que deixar eles comer. Nessa parte, eu estava praticamente tremendo de fome, mas não comia. Eu estou forte. Botava aquela sacola na costa. Bom, Gerão, meu amor. A senhora, até esse momento que a senhora chegou em São Paulo, com tudo que a senhora já tinha vivido, todo o sofrimento que as pessoas, principalmente a sua mãe, deu à senhora, a senhora guardou algum ressentimento na vinda? A senhora pensou muito nisso? Não. Quando a senhora olhava para os seus filhos, a senhora lembrava da sua mãe, tudo que a senhora viveu? Ou não. Eu falei para minha mãe, aos 9 anos de idade, se por acaso a senhora não me matar e eu crescer e eu tiver um filho ou uma filha, eu vou fazer totalmente diferente. Eu vou amar eles com toda a minha alma, com todo o meu coração, porque filho nasceu para ser bênção, não para ser cachorro chutado. E não se chuta nenhum animal, porque o mais pequeno dos insetos é permitido por Deus. A senhora acha que todo esse tratamento que ela fez com a senhora foi geralmente por conta de seu Zé Pilintra ou ela tinha alguma raiva da senhora sem ser essa questão espiritual? Não, ela era alguma coisa muito mal que pegava ela, que ela transformava. Será que era alguma energia, no caso era a energia negativa? Negativa, um espírito do mal que queria levar ela. E usava para... Ele queria levar ela, mas aí como eu já recebia papai, entendi. Que aqui no terreno ele é chamado de pai. Entendi. Ele é quem casa, ele é quem batiza as crianças. Aqui o meu não é chamado de malandro. Porque no caso, pelo que a senhora está falando, naquele dia que seu Zé Pilintra ali pegou e fez aquela costura, era para ela morrer, não era isso? Era e a senhora não morrer. Deixou. E o seu Zé não deixou. Ele não deixou, porque quando corta a ponta de safena, vai se embora todo o sangue do coração. Então essa era a raiva da energia, porque a senhora não deixava. Não deixou, salvou ela. E a senhora entendeu isso? A senhora sempre entendeu isso ou veio entender depois? Não. O que eu entendi era o que ele me falava. O que eu escutava isso. Eu escutava a voz, eles conversavam comigo. Calma, minha filha, isso vai passar. Ela não vai conseguir lhe matar. Calma, minha filha. Calma, minha filha. Você tem uma vida inteira pela frente. Você ainda vai ser muito feliz. Axé. Em algum momento da sua vida, sua mãe demonstrou amor pela senhora? Nem que seja um menorzinho do tempo que a senhora viu, ela me ama realmente? Ou não teve nenhum momento que ela... Quando ela não estava com ninguém, ela abraçava a gente, beijava. Mas quando ela estava, fazia muita malvadice, aquelas coisas.
com seus irmãos também. Também. Ela passou a enxada, que tem um lugar que não nasce cabelo. A enxada no meu crânio. Ele foi tão duro, acho que alguém botou a mão, só arrancou um taquinho do osso, ficou no lugar que não nasce. Mas não consegui, nem mais. Eu sou agradecida a Deus. Axé, e a seu Zé, que seu Zé manteve a senhora em pé. Mas vamos lá, e a senhora Estou tão chega. feliz por isso, Axé, né? axé. Tem que estar. A senhora tem que estar. E é por isso que é importante a senhora estar contando essa história. Eu já vi que a senhora se emocionou aqui várias vezes de lembrar. Muito. Mas aí, continuando, mãe velha, aí a senhora chega em São Paulo, Noca tá com fome, tá perguntando cadê Jesus que não veio, porque a gente já comeu tudo. Aí chega a Vera. Sim, e ela levou para casa dela, a gente pegou para entrar no metrô, porque nunca tinha entrado. Não existia lá no Recife. Hoje já existe há muito tempo, mas naquele tempo não existia. Então a gente foi, eu fui com eles. Quando cheguei lá, a mãe dela tinha feito comida, ela deu um prato de comida para eles. Eles comeram repetido. A Andréia não, ela era sempre cuidada comigo. Ela olhava para mim, se eu dissesse pode, era comigo, se eu dissesse não. Mas ele não tinha controle, né? Era bem mais pequeno. Ela, eu quero mais. Ela falou, a senhora fica aí. Aí essa Vera falou, olha, na empresa onde eu trabalho, tá pegando gente. Segunda-feira, isso era um sábado, eu cheguei no dia de sábado. Ela falou, segunda-feira eu lhe levo. Quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, bom, a gente está precisando, mas a gente está precisando de uma mulher para ser faxineira. Não estamos precisando de uma missa, não. Eu tinha 26 anos. Não estamos precisando de uma missa. O corpo desse tamanho. O corpinho de violão que eu tinha. E o cabelo arrastando o pé. Ela falou, não. Eu acho que eu vou ter trabalho se eu te der um emprego. Falei, pelo amor de Deus, eu lhe peço, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, me dê esse emprego. Eu tenho 2 filhos e eu preciso de alimentar os meus filhos e pagar meu aluguel. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Quando você chegou? Eu cheguei sábado. Na segunda, ela mandou para Expedise. Eu falei, meu Deus, eu mandei que é isso? Ela me deu o endereço, quem tem boca vai Roma, né? Eu sei, perguntando, eu fui. Fui contratada na hora, mas todos lá no escritório olhavam para mim, com um olho de... Da onde saiu essa mulher? Da onde saiu essa mulher? Por causa do brilho, a luz, porque ele não me deixou sozinho. Porque é uma coisa... O papai nunca me deixou sozinho. Era isso que eu ia dizer à senhora. Desde o momento que a senhora foi levada para outro plano, que ele mostra o caminho e diz que a senhora não pode levar bagagem, a senhora obedeceu, chegou. E sempre com fé, do nada apareceu Vera, do nada apareceu um lugar para a senhora ficar, sim, apareceu comida, apareceu trabalho. Então a senhora sempre foi cuidada, não foi, Evangelho? Sim, sempre fui cuidada. Cuidada por Deus em primeiro lugar, e o pai Zé Pilintra e todos os orixás, né? E eu ia dormir, me acordava, o chão estava tudo escrito com giz dos meninos do colégio. Entendeu? Assim, ele botei logo, arrumei colégio para todo mundo, creche para o menino, para o Júnior, e para a Andréia a escola. Ela era muito vergonhosa, ele era solto demais. Uma é Libra, ela, e ele é Sagitário. Ele estava no Nordeste. Estava no Nordeste também. O que você está querendo fazer? Ele falou, você dá um prédio para ele. Falei, eu quero esse aqui pintado numa semana. Ele te dá em 3 dias. Ele trabalha de dia e de noite. É maguinho, mas trabalha de dia e de noite. Axé. Então, aí essa... Filho de Oxóssi. De Oxóssi, mas é da religião também ele? É gurizado aqui. É. Quem faz o guri nos filhos é o pai Pena Branca e o pai Zé Pilintra. Os 2 que mais veio assim, né? E mamãe essa ordenou o pai Pena Branca. E depois o pai Zé Pilintra, ele é mais quem cuida de todo mundo. Ele e o pai Pena Branca. Aí depois começou a vir chucre, não entendia nada. Aí,
Mas aí, Rogério, aí a gente tá já em São Paulo, a senhora já chegou, passou essas dificuldades todinha. Quando a senhora pisa aqui, as coisas começam a dar certo pra senhora. Tudo. Axé. Aí a senhora começa a trabalhar depois de 2 dias já aqui. Só que tem que ter um momento que a espiritualidade diz assim, agora não dá mais não pra você segurar mais não, a gente precisa do nosso canto. Não dá mais não. Acontece que eu trabalhava, meu primeiro emprego, eu fui trabalhar na CESP, lá na Paulista, na CESP. A CESP pegou fogo, começou bem aqui assim. A CESP pegou fogo, eu estava no 17º andar, com o aspirador ligado, limpando. Quando aí falaram assim, é para descer todo mundo, mas pegou fogo no 5º. Falei, e agora? A única coisa que estava muito frio, mas eu estava passando aspirador, eu tinha tirado o casaco. Eu fui dar molho. Aí alguém falava para mim, molha ele na água, olha o casaco na água, joga na sua cabeça, deixa o resto por fora de mim, pode passar dentro do fogo, você não vai queimar um fio de cabelo. E eu passei por dentro do fogo. Passei dentro do fogo. Eles já me tiraram do fogo várias vezes. E não saiu sem uma queimadura? Sem nenhuma queimadura. E mamãe Ançã é do fogo, né? Porque ela enxergou é do fogo. Sim, sim. E eu em Ançã e Ogum. Mas com a cobertura, como ela manda, eu tenho 2 em Ançã. Uma com Xangô, uma com Ogum. E a minha Ançã guerreira com Ogum, e a Ançã do Bailé com Xangô. Aquela que está sentada lá na porta. Todo mundo bronzeado. E é ele que me deu toda a sabedoria e me ensina passo a passo. Mas é ele, eu chamo o papai, compro tudo que eles me pediram e boto. A maioria dos pontos que eu tenho muito ponto aqui, mas que ele me deu. Igual o ensino que ele me dava, para ensinar a mamãe e papai. Aí pegou fogo, aí como ficou? A senhora ficou desempregada? Ah. Aí ele me botaram para Eletropau. Sim. Lá ali perto do túnel de São Gabriel. Eu não conheço, não. Eu conheço, não. Conheço nada aqui. Aí eu fui para Eletropaulo. De lá me transferi para Eletropaulo daqui, da Marginal. Aí eu trabalhei 10 anos. Mas aí ele foi quando eu vim morar por lá de cá, porque pegou fogo. Nesse dia que pegou fogo, eu cheguei em casa, encontrei os 2 meninos. Eu ganhei um barraquinho pra gente. Dentro da Favela Azul, chamava Favela Azul. E que tinha, era uma árvore bem grande no pé. Mas tinha chovido tanto nesse dia que pegou fogo, que eu não entendi. E o barraquinho caiu em cima da árvore. Deitou-se. E quando eu cheguei em mim, estava tudo agarrado com o outro, gritando, e agora? E agora que a gente não tem mais maninha? E agora a gente não tem maninha e vai cair isso por cima de nós? Eu cheguei. Falei, aí eles 2 me agarraram. Maninha, a senhora voltou, a senhora não morreu queimada não, porque o povo falou, não tua mãe não trabalha, pegou fogo. Nossa, eu não tive queimadura nenhuma. Os tickets que eu tinha feito, todas as minhas compras, estavam lá dentro do armário. Também não pude entrar, porque caiu um pedaço da escada. Acho que você se lembra, né? Da série. Quantos anos tu tem? Eu tenho 37, mas é porque eu tô vindo em Recife e em São Paulo agora, mãe. Sim, sempre morei mas em mesmo assim, a notícia falava muito tempo. Mas naquele tempo ninguém tinha televisão. não tinha televisão na casa da minha avó, quando a gente morava. Era como Ela se fosse... morava onde lá? Eu morei em Recife, aí depois eu vim pro Rio de Janeiro com minha avó, onde eu morei 5 anos. E naquela época, para ter uma televisão, era a mesma coisa de você como fazer um consórcio de um carro. É verdade. A senhora lembra? Acho que a senhora lembra. Uma televisãozinha de 14 polegadas era dividida em não sei quantas vezes. O salário mínimo não é essas coisas. Ou você escolhia comer ou comprar televisão. Aí a gente quase não tinha televisão, não tinha mais rádio. E era muito, não tinha mesmo não. Aí eu comprei, aí eles começaram a me apertar. Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí a minha sogra ia num lugar. Aí eu conversei com ela assim por cima, né?
Aí ela falou assim, eu vou te levar lá. Aí a mulher viu, como viu eu com o cabelo grande. A senhora se casou de novo aqui. Casou novamente aqui. Casei novamente. Eu separei dele, pedi divórcio e tudo. Certo. Aí eu casei novamente. Aí ela foi e falou pra mim, eu vou te levar lá. Aí a mulher falou, você é de Iemanjá. Eu olhei pra ela. Olha, eu não sei. Mas a minha cabeça falou, seu Dinhaçã. A sua cabeça é Dinhaçã. A sua cobertura é de Iemanjá. Mas ela tá olhando a cobertura. E o papai não largava de mim, não. É como eu fosse a filha dele. De verdade, entendeu? E aí ela foi. Aí falou, fez um prato para Iemanjá. Botou lá arroz e coco por cima. Vamos levar ali dentro da água. Falei, mas se é para Iemanjá, não tem que levar no mar? Não, mas aqui é longe o mar. Vamos levar ali na cachoeira mesmo, na água. Tá bom, gente, foi onde você foi, não. A senhora viu? Juquitiba. Sim, lá no Santuário. A senhora viu, mãe? Que legal. Eu já fui para ter casamento ali. Eu era associada. Que massa. Eu era associada lá. Lindo, mas aí eu pago já a minha federação. Sim. Aí ia pagar outra federação. Eu fui. Quando ela botou aquele prato na água, mandou eu colocar. O shopping tão grande, meu ouvido tão grande, não faça isso. Eu falei para ela, tá, bote para sua Iemanjá. Eu não tinha botado nada. Ela falou, não, eu botava para sua Iemanjá. Nossa, parecia que eu estava dentro do rendezvous de vento. Eu estava numa tempestade tão grande, por fora e por dentro de mim. Falei, miséria. Que vai ser de mim? O coração precisa sair da boca. Falei, não. Vai lá, tome banho na cachoeira. Eu falei, não vou não. Não vou não. Não vou não. Então vamos embora. Vamos. Aí ela botou lá o prato. Quando eu cheguei em casa, minha cabeça parecia que a minha cabeça saía de mim. Quando eu dormi, a minha cabeça era meu plasma. Voando, assim. Aí eu me acordei, minha cabeça estava louca. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Aí comecei a rezar, Pai Nosso, Ave Maria. E aí, mamãe nessa. E eu sentada na cama, ela encostou. Ela falou, não faça isso nunca mais. Deixou no meu subconsciente, porque não tinha ninguém a ver com ele. Sim, claro. Os meus filhos que dormiam comigo. Do lado que eu tenho que dormir até chegar a época de casar. Até hoje, quando vai lá em casa, eu moro na Coab, e eu deixei a casa aqui, a minha filha. Ele dorme comigo. Tanto o menino, quando ele vem do lado, como a menina aqui. Dorme com a senhora até hoje. Dorme. Meus netos, quando vai, dormem comigo. Que é o travesseiro da noite. É assim. Nós somos muito unidos. Eu acho muito bonito isso, porque uma pessoa que passou pelo que a senhora passou deveria ser uma péssima mãe, né? Eu falo pelas agressões. A senhora comeu pão que o diabo amassou. Eu fiz diferente. E fez muito diferente. Fazer diferença é tudo de bom na vida. Axé. É muito bom. Axé. Axé para nós. Então, aí pronto. Eu tinha comprado, eu ganhei uma televisão para mandar consertar. Uma televisão colorida. Olha, quem disse isso? Mas desse pegar fogo lá, foi uma benção. E eu sempre tive isso. Tudo que acontece de mim é para melhorar. Axé, com certeza. Tudo que acontece de mim na nossa vida é para melhorar. A benção está na porta. Então a coisa ruim vem para destruir, para ver se você não consegue. Mas eu vou conseguir. A minha garra é grande. Eu também creio nisso. Eu tenho uma oração dos pretos velhos que diz, eu sou forte, sou poderoso, sou feliz. Axé, axé. E eu gosto, é abertura. Tem 3 orações de abertura. Tudo que eles me deram. Do Pai Pena Branca, tem a do Pai Zé Pilintra, tem um ponto do Pai Zé Pilintra que eles me deram, tem vários pontos dele. Uhum. E tem um que ninguém tem.
Mas já veio muita gente aqui, a Rádio Atabaque, eu cantei ponto para eles, eles disseram que eu fazia o CD, subiram. E eles eram sério. O homem era sério. Papai falou assim, ô minha filha, você vai cantar, pode cantar, minha filha, pela vez sua voz chega mais longe, vai chegar muito longe. Desde então eu tinha minha voz maravilhosa. A senhora perguntou a ele se poderia dar entrevista? Perguntei. E ele? Aí ele falou, minha filha, se eu trouxer o meu filho, você vai dar. Axé. Porque ele disse que tu é filho dele. Sim, também. Tu é filho dele. Axé. É filho de pai. Que nem meu neto fala. É filho de pai. Ele fala que é filho de pai, é filho de pai. Ô mãe, aí pegou fogo. Assim, eu vejo que realmente, mais uma vez eu vou falar que a partir do momento que a senhora pisa aqui na terra de São Paulo, a sua vida deu uma modificada muito grande e a senhora conseguiu coisas boas, logicamente com sacrifício, porque as coisas não caem do céu. E aí, e a senhora sempre, pelo que visto, a senhora sempre foi uma mulher de muita fé. Muito guerreiro. Muito guerreiro. Aí, continuando da parte que a senhora pegou fogo, tal, tudinho, e a senhora disse que a melhor coisa que aconteceu Sim. foi por isso. Por que E a quando senhora eu fala cheguei isso? em casa, meus filhos estavam debaixo do barraco caído, mas não virou tudo. Sim. E a árvore segurou com tanta força que a raiz dela estava para fora e a árvore estava em pé. Não foi ela. Alguém segurou aquela árvore. Com certeza. Não foi a árvore por si. Mas alguém estava acabando segurando aquela Uma árvore. mão divina, né? Para não matar os meus dois pequenos. E aí, E ele já pensando que a senhora tinha morrido por conta do incêndio, veio. caiu o fogo, que a vizinha contou. Isso. Chamou ele para ver que tinha pego fogo lá na SEP. E aí ele me falou, é onde a minha mãe trabalha. Eu sempre falei para meus filhos, tudo direitinho, deixei tudo por escrito. Telefone de quem encontrar, de qualquer coisa. Falou, nossa, e agora não, que a gente não tem ninguém. Aí só tem manhinha e nós dois. Eles eram sempre muito unidos. Depois que de grande, cada um quer uma coisa do que é outra, então. Mas tudo bem. E aí a gente foi. Dessa vez que eu cheguei em casa, encontrei meus filhos debaixo daquele barraco, a tendência era tirar. Tirei meus filhos e voltei para o lado de cá. Aí eu fui para o Parque Santo Antônio, na casa de um senhor que trabalhava lá comigo também. Que o meu casaco, o primeiro saiu de lá de junto. Ó, ajuda. E ele tinha a casinha aqui no Parque Santo Antônio. Aí eu vim trilhei meus filhos. O que eu pude pegar, eu trouxe. O que eu não pude, ficou lá. Falei, eu sempre comecei do zero, eu começo tudo do zero de novo. Aí ele me levou no Campo Limpo, tinha um pedacinho de mato perto da casa dele. Ele me levou lá no Campo Limpo, na prefeitura. Ela falou, olha, é terreno da prefeitura, a gente não pode te dar um documento, mas se você puder e quiser, você pode construir para você. Você acredita que eu construí? Axé. Eu e Deus. E ele continuou mais trabalhando no outro lugar, no outro setor, mandaram ele mais para longe, e no final de semana ele me ajudava. Eu arrumei, comprei um bocado de tábua, porque eu vendia também Avon lá dentro. Não era Avon, não, era uma outra coisa. Era uma revista que aparecia para a gente vender. Quem quisesse. Eu vendia muito. Eu vendia muito. No caso, a senhora fala que a senhora construiu, ajudou a construir a sua própria casa. Essa aqui foi construída com a minha mão. Né? Essa daqui? Sim, aos 28 anos. Axé, ué. Eu tinha 28 anos quando eu construí. Aí começou tudinho. Eu vi esse barraquinho, desse barraquinho eu troquei pelo outro de broco. Menino, que axé. É assim. Que axé. E fui crescendo. Por esse barraquinho de broco, eu troquei pelo apartamento CDHU. E de lá, aí eu inventei de casar de novo. Aí ele ganhava menos do que eu fazia 12 horas para ganhar mais. Por causa dos meus filhos. Eu tinha que comprar o caderno, eu tinha que comprar coisas, eu tinha que fazer eles estudar. Já que eu não estudei, porque não tive condições, então meus pais não tinham condições, com 14 filhos dentro de um mato, não era brinquedo.
Então, eu entendo eles. Então, mas eu fui a única que estudei na vida. E aprendi alguma coisa. Assinar meu nome, eu estudei 1 ano de medicina. Eu tenho um livro até hoje, dessa aqui sobre cara. Tudo sobre Mageva, sobre mato. Eu só queria estudar sobre mato. Esquizofrenia de capô. É, Pena Branca tá aí, né? Ah, o papai É, axé. e a mamãe Esmeralda, né? Também, a cigana, né? É a Vitória Esmeralda. Então aí a senhora construiu essa casa, a senhora sempre batalhou. Essa televisão eu consertei Sim. e aí eu consegui comprar um videocassete para passar filme para os meninos. E aí o povo às vezes me dava as fitas para eles assistirem. Apareceu isso aqui, porque esse rio lá passava aqui. A mãe do meu ex-marido, que é esse outro que eu casei, ela morava ali. Ainda tem a casinha aqui atrás. Ela morava lá, era só um cômodozinho dela. E é o rio, esse rio que eles urbanizaram, botaram para lá, passava aqui atrás. Até hoje está aquele canalizado, a água corre aqui, é tudo encanalizado com pedra, com cascaio, com aquela tela de bronze por baixo, que sai lá na rua. Corre a água inteira. É uma fonte de água. Tinha dia que estava tão forte que a gente estava na gira e acabava de água. Vamos trabalhar, estamos no mar. Né? Oxe. Mas a senhora fundou o centro quando? No dia que a senhora construiu, já foi construído o centro? Não, eu tinha 28 anos. Certo. Oh, foi muito rápido as coisas. Porque andou muito rápido. Foi. No dia que a senhora chegou Até em São lá, Paulo até conseguir. mas parece que foi uma eternidade. Não, com certeza, naquela época, né? Meu filho, porque olha, aí ela mudou-se com esse senhor que a gente chamava ele de tio, que eu botei o meu casaco por cima para ele passar por dentro. Sim. Ele estava num andar e eu estava no outro, eu peguei ele na escada chorando a passar pelo fogo, falei, vamos, cabe nós dois. A mãe dele casou com ele. A mãe do meu ex-marido casou-se com ele e foi morar lá no Parque Santo Antônio e deixou para o filho mais novo. E o filho mais novo falou assim, tu quer tanto construir o teu negócio, que tu disse que quer botar um negócio, mas ninguém sabia o que era. É porque o chão só vivia escrito dos meninos. Você tem que abrir, você tem que abrir, tem que abrir. Quando eu fui para botar no nome dele, ele falou, não, já tem muito por aí afora no meu nome. E o seu é coisa séria. Você vai botar o nome da sua mãe. E o responsável, ela é a presidente. Você é a presidente que cuida dela. E o responsável é Pena Branca. O vice-presidente é ele. Aí eu ia botar também uma outra pessoa que queria ficar com mãe pequena. Ele falou, não aceito. É a menina. A minha filha foi ser mãe pequena com 14 anos de idade. Sua filha é da religião também, os dois, no caso, não que sua filha. Sim. Que bom que seguiram. Meu filho insiste em ir para a igreja. Quando a treta tá com cigarro no bico, não sabe nem o que é. Imagina por que será, hein? Pois Não sei né? nada. Ontem traz aguinha para ele, um suco, alguma coisa. Tem suco lá. Aí, mãe, aí a senhora... Suco, café. Aí o pessoal perguntou à senhora... Eu não quis café. Fez café? Você quer um café, uma água? Eu quero uma água, dona Quitéria, por favor. Então, aí teve esse canto, porque a sua sogra casou com um rapaz que a senhora E salvava aí da saudade. eu troquei, eles não tinham nada. Eles não tinham nada, só uma caminha para dormir. E ele tinha... Você quer gelado ou natural? Pode ser gelado. Ele arrumou uma namoradinha. Eu acho que ele tinha uns 16 anos e a namorada tinha uns 12, era 13. Aí eles queriam assistir filme. Eu falei, meus filhos, eu sinto muito, mas o chamado é maior, vocês não entendem, mas vocês vão me entender depois. E pronto, peguei o videocassete colorido
E a televisãozinha colorida, falei, vocês vão continuar com aquela preta e branca, até o tempo determinado de Deus. Que aí a mamãe vai comprar uma bem grande para você, porque Deus vai mandar e a mamãe vai poder comprar. Tá bom. Aí eu fui, dei para ele e ele me deu o terreno. Deu a televisão e o videocassete em troca do terreno. Obrigado. Eu dei o videocassete e a televisão a cores. Aí ele falou, nossa, Gera, isso aqui, eu não sei, ele era meu cunhado. Aqui atrapalha, não. Não. Ele Obrigado. era meu cunhado. Irmão do meu ex-marido. Hoje estamos separados há mais de quase uns 35 anos. Por causa dele. Ele não aceitou. Não aceitou. Mas dessa vez acho que a senhora falou. Eu Você trabalho. pode ir porque no terreno é... Não entendeu. Não entendeu. Fica sem entender. É assim mesmo. Aí eu comecei. Depois que estava tudo pronto, levantado, aí eu paguei, a Eletropaulo me mandou embora. Falei, chegou bem na hora. Bati laje. Foi tudo no momento certo, não foi, dona Jane? Então, aí eu bati laje, ele estava tudo furado aqui, ó. Que ele estava os andames da laje. Quando ele lá também começou a me encher o saco. Você vai para lá, você às vezes passa a noite cuidando do povo e não cuida de mim, que não sei o que, porque você não mora lá. Mora lá. Ele disse a senhora. Ele falava direto. Falei, tá bom, vou fazer uma coisa para você. Eu vou te deixar. Amanhã você traga uma chave, troca a fechadura. Ele deu risada. Ele falou, nunca que tu vai me deixar. Falei, bom, eu nasci com você. Eu deixei mamãe e papai lá no Nordeste, porque eu deixo você. Toda a minha família, não tenho ninguém aqui. Só Deus, eu e meus 2 filhos. Ele também é de lá, ele é de Prazeres, a mãe dele. Eu me conheci ele nessa empresa. Sim. E ele não acreditou que a senhora faria isso? Não acreditou. Falei, então você vai vir. Aqui já estava pronto. Já, mas estava com escoramento. Estava tudo com escoramento. Cada lado. E porque estava tudo para... Coisa já tinha botado a laje, mas tem que continuar a escoramento. Para esperar secar. O lugar enxuto que tinha era ali que eu fiz uma casinha de enxuto. Eles, para chegar em mim, eles me falaram. E eu me chamo Cava Preta. O senhor juiz Cava Preta, das 7 Catatuba. É pesado. Mas tudo bem, eu não entendia nada. Mas continuei. Depois o papai falou, vai chegar todos os orixás. Porque o pai Pena Branca, tudo bem. Até eu andava na rua e as crianças falavam assim, olha mãe, ela é uma ainda, olha o penacho dela. Papai comigo, né? Do lado. Outra hora falava, olha mãe, a mulher com o cabelão com chapéu, olha mãe, que bonito. Ô mãe Géria, mas quando a senhora começou a construir aqui, já havia outros terreiros, outros centros pelo redor ou não? Não tinha, Não tinha tinha. muita igreja. Muita igreja. Muita igreja para cá tinha umas 203, igreja para cá tinha umas 203, eles começaram a fazer baixo assinado. Para tirar a senhora daqui? Sim, eu falei, mas quem me cuida de mim não dorme e não vai deixar. E quando eu passei, viu? Eu vou chegar lá. Tá certo. Quero te dizer, dá para gravar mais? Não, tá gravando, pode falar. Tá Pode, gravando. fica à vontade. Ó, aí eu falei para ele, pode pegar a chave, que eu vou me embora. Do meu filho já tinha 14 anos, a minha filha já tinha 16, e ela trabalhava no McDonald's e ele no Pão de Açúcar. E eu ainda consegui botar o meu filho para estudar, para trabalhar no avião, ele queria ser mecânico. Mas aí ele, quando fez 15 anos, ele já arrumou a namorada. Aí quando foi com 18 anos já foi pai. Aí eu fiz uma casinha aqui para eles 2 em cima. Eu fiz uma para cá para o menino, uma para cá na frente para a menina. E ele foi pai aos 18 anos.
Aí, 19 anos, foi pai de novo, já da filha de Teté, que a gente teve uma neta com 20, vai fazer 25 anos. Então, ele já separou da outra, né? Já tem a nós com 25 anos. Depois eles foram embora para lá. Depois eles separaram lá, ele arrumou, veio para cá. Só para me ver, passar um dia comigo, arrumou um outro aqui, fez um filho, foi para lá. Fez mais outro lá. Aí ele voltou para registrar, fez mais 3. Né? Nossa, Fez você sabe 6. quanto tem, né? E eu falei para ele, você segura o tchan, porque você vai ser 6 filhos. É a conta de Oxóssi. Eu não entendi. Hoje, ó, papai tem joga blues para acabar preta. Eu comprei os blues do jeito que ele queria, africano, ele fundou tudinho. Eu não admito eu chegar e jogar. Eu deixo, quer falar com o pai Cabo Preto, porque joga blues é com ele. Vai pagar o preço dele, o show dele. Sim. Ele joga para você. Sim. Porque ele não só faz isso, aí ele dá um banho, ele cuida da pessoa, a pessoa sai renovada. Não é só eu fosse jogar, para ele jogar. Não, eu quero o papai. Então a mesma coisa. Hoje eu tenho vários tipos de ebó para fazer. Tenho a retirada de rum, tenho com corte acompanhado com corte de chumbo, com corte da bombogira. Pois que é uma banda branca, totalmente branca, eu faço aquilo que ele me manda. Totalmente branca, não faz, né? Sim. Mas eu trabalho com a corrente médica, porque não deixei para trás. Um benzimento também, né, mãe? O benzimento, sim. Faço oração dos pretos velhos. Eu não digo que é uma gira de preto velho, é oração. Porque ele reza, o cântico dele é rezando. Ô, Mangéria, nesse tempo todo que a senhora está aqui com seu ilê, com sua casa levantada, como foi a sua convivência com o restante da comunidade? Eu falo ao entorno. A senhora sempre foi respeitada, a senhora acabou de dizer que as igrejas queriam fazer baixo-assinado para tirar a senhora daqui, mas e o restante da comunidade? Aí primeiro eu comecei a deixar as crianças, os meninos, né? As crianças, porque a mãe não cresce, eles lá em cima, cada um com o seu cantinho, e eu morei nesse pedacinho. Certo. Daqui e para lá ainda era de madeira. Aí eu mandi para bater laje até lá, e depois eu terminei de construir lá. Aí eu tocava ali. Foi quando, e veja que o povo tudinho fazendo baixo-assinado, e um homem entrou por essas portas aí, estava no navio de gira, o pai Pena Branca estava enterrado. O povo quer me contar, porque eu não me lembro de nada disso. E ele chegou com uma 12, botou na cabeça do pai. Aqui eu empreendei muita coisa. Revólver, faca, Uma arma 12 na Sim. cabeça do seu Pena Branca. A cabeça do pai Pena Branca. E aí o pai segurou, enfiou o dedo no braço. Ele falou assim, meu filho, você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo. Mas ninguém aqui gosta desse feitor de fumaça. Essa fumaça que você bota. O cheiro do alecrim, beijoim, incenso é muito bom. Uhum. Mas é para incomodar. E as igrejas vão se juntar, vão fazer. Aí ele foi e falou um monte pro papai cruzado. Eu disse, você quer me matar mesmo? Eu vou tirar os meus filhos daqui, botar lá para dentro, para você me matar aqui. Você acha que eu vou morrer? Meu filho, você está querendo o quê? Eu já morri faz muito tempo. Eu sou um espírito. O cara de carreira. Foi-se embora. Abriu a porta e correu. Aí ele falou, mas eu ainda puxei essa espingarda, essas 12 desse homem, e não saiu. Por que não saiu desse homem? Aí ele foi, tirou todas as balas, limpou tudinho, e depois ele botou a mão assim, ó, e apertou, a bala vai do lado pro outro, sem nenhuma bala. As 12 estavam ali. Porque bateu pouco para o papai. Tá? Ele varou a mão.
Foi pro médico, o médico falou, por mim você vai morrer. Aonde ele chegava, dizia assim, você vai morrer com essa mão, isso aí vai dar o teto. E nada. Ele saiu na rua, o cara passou atirando, a bala entrou na perna dele e parou no outro. Aí ele falou assim, isso é tudinho é porque eu fiz isso com esse homem. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá. Vou pedir para a dona do terreiro, ninguém chama dele, não. Eu vou pedir para essa mulher bruta que trabalha que nem gente grande, que nem homem, chamar o homem da pena para eu falar comigo. Falei, pois não. Eu vou chamar. Vesti a roupa da pena branca, fui chamar. Ele foi, falou com ele. O que está acontecendo comigo? Eu expliquei, 12 balas estavam lá. E o papai pena branca, ele ainda falava em Tupi-Guarani, quase ninguém entendia muito. Hoje ele já fala mais a nossa língua, mas ainda fala em Tupi-Guarani. E tem gente que não entende. Aí ele falava, é como ele voltasse para falar na língua dele. Meu filho, você queria fazer o mal para quem está aqui para fazer o bem. Aqui não se dá para fazer o mal, aqui se dá para fazer o bem. Faça o bem sem olhar para quem. E o médico disse que eu ia muito dele dessa pessoa. Falou, meu filho, eu vou cuidar da sua vida. Eu vou mentir a sua vida. Amassou, já tinha amor, ele lavou a mão dele com amor, lavou com as ervas que eu tinha preparado para eles já. E aí ele lavou tudinho, passou a pemba, que tem também as raízes dentro, né? Uhum. Passou a pemba, amarrou, fez um curativo, falou para ele, aí depois da manhã você volte, bote uma sacolinha para você tomar banho. No outro dia, quando ele estava no chão, tinha nada. Quando ele voltou para agradecer. Ele virou meu defensor. Ele era matador. Vou pagar para ele matar, né? Para fechar. Oxe, ele virou meu defensor. Quem mexer com essa mulher aí e com o caboclo da pena, tá morto. E depois daí ninguém nem mexeu mais. Abaixo assinado, foi pro ralo, ninguém fez nada. E aí, umas mulheres que já eram de outro terreiro, e estavam afastadas, começaram a vir. E quando eu dei fé, eu tinha mais de 40 anos, filho dentro desse pequenininho. Falei, meu Deus, e agora? E eles tudo caindo, que precisava de um guri. Falei, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? O que é que eu faço? Aí eu ficava de joelho, eu deitava, botava a estira no chão, eu deitava para ele, era o que ele me mandava. Para eu ter a claridade do que fazer com aqueles filhos. E como fazer? Falei, então pronto, eu vou preparar todas as coisas e o senhor vem e faz. Porque eu não sou uma mãe de santo, eu sou a zeladora. Sou a zeladora. Eu sou um pai de santo. Você teve algum filho? É santo? Não, você é a mãe de santo. Você teve algum filho? É santo? Não. É verdade. É santo, né? A senhora está certíssima. Eu sou a zeladora. Isso, a senhora Eu zela por zelo ele. pelos santos, pelos todos os orixás, pelo seu santo, pelo santo de todo mundo que vinha até a minha. Aí eu comecei, ele começou a fazer. Mas não fazia que nem o povo, ele fazia diferente. Eu vi que o povo fazia, quando às vezes aparecia alguma coisa. Nesse tempo a gente tinha, aí nesse tempo eu tinha bip, era bip. Era que chegava uma mensagenzinha, não, E às vezes vinha os papel, jornal, que sempre teve, que agora está acabando, né? Aí a gente via esse jornal mostrando que o povo fez, botou a galinha na cabeça dos outros. Falei, eu não quero fazer isso, o povo vai se escapar atrás. E eu fazia levando de saúde, que amo muito de ti. Vai fazer, vai botar tudo no seu devido lugar. Por quê? Eu sou touro e Papai Oxóssi é guerreiro inteiro. Né? E eu carrego um bombilho a mais no nome de Oxóssi.
Aí vem os dois irmãos. Você tem que ser? Vem cá, vem. Então, papai Ogum e eu carrego o Xuruqui. Quando é a gira da esquerda, o Xuruqui que vem abrir. Porque o Xuruqui, ele é Ogum, ele é Oxóssi e também ele é Oxum. Os três irmãos, filhos de Iemanjá. Axé. Ele pega os três. Olhando para trás, mãe, tem alguma coisa que a senhora se arrependa Dos meus orixás, não. da sua vida, alguma coisa que a senhora não faz? Se a senhora